Oi, gente. Então, assim como tudo que nós conversamos já até agora, nós vamos continuar a nossa leitura e interpretação da RDC 216, que é a resolução, a legislação que regulamenta os procedimentos de boas práticas para serviços de alimentação, como nós vimos até agora. Então, a gente viu, né, que a RDC ela se divide em quatro partes, certo? A primeira parte, que diz respeito ao alcance, ao âmbito de aplicação, ao objetivo da resolução. A segunda parte, que diz respeito às definições, que são muito importantes, que devem ser lidas, para que você possa compreender o corpo aí do anexo da parte 4, que são os procedimentos em si. Então, a gente viu também que a terceira parte são as referências, que é importante que elas estejam lá, para que a gente possa consultar os documentos que serviram de base para a criação da resolução, para juntar, né, para reunir todos esses procedimentos de boas práticas para os serviços de alimentação, tá? E agora nós estamos na quarta parte. Nós já vimos, essa quarta parte ela se subdivide. Então, nós vimos já a primeira parte dessa última parte da resolução, que diz respeito à estrutura física, né? Como deve ser a estrutura física, como deve ser paredes, tetos, piso, como deve ser as superfícies que entram em contato direto com o alimento, as portas, as janelas, enfim, os ralos, né? E agora nós vamos falar sobre a higienização das instalações, a higienização dos equipamentos, dos móveis e dos utensílios. E aí vamos ver o que diz o primeiro quesito relacionado a essa parte, que nos explica como devemos proceder na higienização do serviço de alimentação. Então, o primeiro tópico, ele diz que as instalações, os equipamentos, os móveis e os utensílios devem ser mantidos em condições higiênico-sanitárias apropriadas. As operações de higienização devem ser realizadas por funcionários comprovadamente capacitados e com frequência que garanta a manutenção dessas condições e minimize o risco de contaminação do alimento. Portanto, deve haver treinamento para a equipe que é responsável pela higienização das instalações, da higienização dos equipamentos, dos utensílios que são utilizados para manipular os alimentos. E lembra que a gente viu lá nas definições que a higienização compreende duas etapas. Compreende a limpeza e a desinfecção ou sanitização, certo? Então, e a limpeza consiste em quê? Consiste em retirar, né, a sujeira do alimento presente nos equipamentos, nos móveis, nos utensílios e até no alimento em si, mas no alimento a gente vai ver um pouco mais para frente, tá? E a sanitização ou a desinfecção consiste em eliminar ou reduzir a níveis seguros a carga microbiana presente aí, né, nessas superfícies, certo? Aí o item 2 fala sobre as caixas de gordura, que as caixas de gordura devem ser periodicamente limpas e o descarte dos resíduos devem atender ao disposto em legislação específica. Então, a gente viu lá na primeira parte que as caixas de gordura elas devem ficar né, no mesmo local, na mesma estrutura onde o alimento é processado, mas a gente viu também que isso é um pouco inviável, tendo em vista a cultura de desenvolvimento ou de planejamento ou de empreendimentos em serviços de alimentação no Brasil, que é muito mais de adequação dos locais para abrir um serviço de alimentação. Como a gente pode ver, por exemplo, os shoppings. Então, por esse motivo, a gente, o que se deve ser, como é que a gente pode resolver esse problema? É fazendo o quê? Planejando, né, higienização, limpeza periódica e descarte desses resíduos das caixas de gordura de forma periódica. E é o que consta aqui na legislação, nesse item 2, certo? E aí a gente vê, e aí ele vai falar sobre as operações de limpeza, e se for o caso de desinfecção das instalações e equipamentos, quando não forem realizadas rotineiramente, devem ser registradas, ou seja, e aí isso vale para todas as outras etapas aí
todos os outros processos, né, de higienização, né, na estrutura do serviço de alimentação em si, que é registrar, que é manter registros. Então, tudo aquilo que não é feito periodicamente, ou seja, diariamente, que não está na rotina diária da equipe, deve ser registrado. Por quê? Para que não se esqueça, para que não se passe batido, por exemplo, a caixa de gordura. Dependendo da estrutura, do tamanho, do volume de processamento de alimentos, do que se gera de resíduo para essa caixa de gordura, vamos dizer que ela precisa ser limpa a cada 2 meses. Então, deve haver um registro para que a cada 2 meses esteja lá documentado que ela está sendo registrada. Para que isso serve? Tanto como um documento que comprove que você faz o procedimento correto, como diz as normas de boas práticas, como está aqui descrito na legislação, como também para impedir que a equipe esqueça de fazer esse procedimento, tá? E aí a resolução também fala o seguinte, que a área de preparo do alimento deve ser higienizada quantas vezes forem necessárias e imediatamente após o término do trabalho. Devem ser tomadas precauções para impedir a contaminação dos alimentos causadas por produtos saneantes, pela suspensão de partículas e pela formação de aerossóis. Ou seja, deve-se utilizar substâncias próprias para higienização em serviços de alimentação, que não tenham odor, que não fique resíduo do produto lá nas superfícies, até porque se algumas dessas superfícies, como as bancadas, por exemplo, e os utensílios, irão lidar diretamente, ter contato direto com o alimento, certo? Então, substâncias odorizantes ou desodorizantes, em quaisquer das suas formas, não devem ser utilizadas nas áreas de preparo e armazenamento de alimentos, certo? É considerado um contaminante químico, inclusive. Então, as substâncias usadas para higienização nos serviços de alimentação devem ser sem cheiro, tá? Quanto aos produtos saneantes utilizados, esses devem ser regularizados pelo Ministério da Saúde, certo? Então, não é permitido adquirir qualquer produto químico, qualquer produto de limpeza para o serviço de alimentação. Eles devem ter o registro do Ministério da Saúde e serem próprios para a manipulação, para a utilização em serviços de alimentação, tá certo? A diluição, o tempo de contato e o modo de uso, assim como a aplicação desses produtos, devem obedecer às instruções recomendadas pelo fabricante, tá? Então, os produtos saneantes devem ser identificados e guardados em local reservado para essa finalidade. Então, veja só, aqui está registrado, está bem claro, e é algo que a gente vê lá nos critérios de segurança nas etapas de fluxo de produção de alimentos, que o quê? Que os produtos de limpeza devem ser armazenados separado dos alimentos. E aqui a gente está vendo na resolução que essa é uma exigência da resolução também. Por que isso é importante? Porque os produtos de limpeza podem transmitir perigos químicos, né, para os alimentos. Então, eles devem ser armazenados de forma isolada, separadamente, tá? Além de que eu não posso chegar e fazer as misturas que eu quiser aí nesses produtos químicos. Eu devo verificar a ficha técnica do produto. Quando eu não tiver a ficha detalhada, eu devo solicitar à empresa fornecedora de produto químico e utilizar o produto conforme as recomendações desse fabricante, tá certo? Os utensílios e os equipamentos utilizados na higienização devem ser próprios para a atividade e estar conservados, limpos e disponíveis em número suficiente e guardados em local reservado para essa finalidade. Tá certo? Ou seja, não posso deixar a vassoura da confeitaria ali atrás da porta da confeitaria. Atrás daquela porta, ali é considerado um objeto em desuso, então ele está infringindo aí duas orientações da recomendação de boas práticas. A recomendação do item 4.2.6, que diz que os utensílios utilizados na higienização da cozinha devem ser distintos daqueles utilizados para higienização, das partes dos equipamentos e utensílios que entram em contato com o alimento e que devem ser guardados em local específico para essa finalidade. E também por ser um objeto em desuso, porque na confeitaria a vassoura não é utilizada para nada, certo? Ela é utilizada para higienização
utensílios de higienização devem ser armazenados em um local específico. Então, e eles devem ser exclusivos para essa finalidade. Então, eu não posso ter, por exemplo, utilizar os mesmos utensílios que eu utilizo para higienizar o setor da cozinha, para higienizar, por exemplo, o salão, tá? De um restaurante. Os da cozinha são específicos para esse fim, tá certo? Outra coisa, os funcionários responsáveis pela atividade de higienização das instalações sanitárias devem utilizar uniformes apropriados e diferenciados daqueles utilizados na manipulação de alimentos. Ou seja, eu tenho, por exemplo, isso é muito comum, eu tenho um auxiliar de serviços gerais que ajuda também na produção de alimentos. Ele não pode usar o mesmo uniforme que está utilizando para ajudar na produção de alimentos, ser o mesmo uniforme que ele utiliza para fazer a higienização dos banheiros, fazer a higienização em geral do serviço de alimentação. Ah, mas por que não está limpando? É limpo. Não. Ele pode transmitir contaminação, tanto dos ambientes por onde ele está fazendo o processo de higienização, por exemplo, já pensou em higienizar um banheiro, e depois ir para dentro da cozinha cortar vegetais, por exemplo. Ele deve trocar de uniforme. Isso, a legislação está aqui bem clara, relatando isso, e a gente sabe que é por quê? Porque ele pode trazer tanto perigos biológicos, como perigos químicos, como perigos físicos também. Então, por exemplo, um resto de alguma parte do produto, da fibra que ele estava usando para esfregar alguma coisa, certo? Resquício de produto de limpeza, tá? E além do perigo microbiológico, né, que ele pode tocar em alguma coisa ou encostar a roupa e depois encostar lá na bancada, e aí isso vai levar contaminação para o alimento também, tá bom? Então, o uniforme do colaborador que faz a higienização deve ser diferente do uniforme do colaborador que manipula alimentos diretamente. Se eu tenho um profissional que atua na limpeza e atua na manipulação de alimentos, então, quando ele for para a limpeza, ele deve trocar o uniforme, quando ele voltar para a manipulação de alimentos, ele também deve trocar o uniforme, tá bom? É o que está aqui, certo? Em relação, então, esses são os 7 itens referentes à higienização.